Vamos começar com uma bomba então. O que é desenho? Me responde aí. Eu nem vou perguntar o que é arte, porque aí daria um curso só sobre isso. Mas o que é desenho, tá? Assim, para essa resposta a gente pode falar muita coisa, ela é bem aberta na realidade. Então eu gosto de seguir dois caminhos, tá? Um caminho mais técnico e um caminho um pouco mais artístico, talvez até um pouco filosófico, tá? O caminho mais artístico é aquele que a gente mais ouve, o desenho, e o que a galera mais responde também. É um jeito de se expressar, é um jeito que eu acho por meio de linhas, por meio de formas, de manchas, né? Pra eu fazer alguma coisa e me expressar. Meio vago, mas beleza, a gente ouve bastante também, é uma verdade, tá? E tem um outro caminho que é o caminho um pouco mais técnico, que é basicamente o seguinte. Até onde a gente sabe, a gente vive num mundo de 3 dimensões, né? E o desenho, querendo ou não, o papel, ele não tem 3 dimensões, ele tem 2. Até travou, né? Pera aí que eu vou explicar. Essa terceira dimensão seria o quê? A profundidade. E o papel não, o papel é plano, ele não tem essa profundidade. Então a gente tem que simular por meio de luz e sombra, por meio de perspectiva, né? Então a gente tem que pegar aquilo que está ao nosso redor, que a gente vê, tem 3 dimensões, né? 3 eixos e colocar em 2. Isso também é um caminho um pouco mais técnico de falar o que é o desenho. Mas de todas as coisas que você pode me responder sobre o que é o desenho, a gente pode chegar num consenso, que é basicamente o quê? O desenho, desde as artes rupestres, né, as artes das cavernas, nós queríamos passar uma mensagem. Isso é uma coisa muito importante. Então é o seguinte, você vai fazer um desenho, tenha em mente o que você está querendo transmitir, que mensagem você quer passar. Normalmente a gente vê uma mensagem quando é uma tirinha, uma charge, mas não é só isso. Pode ser um personagem. Você fez um personagem que tá com frio, por exemplo, com a mão assim nos casacos. Como é que você vai fazer os músculos deles tensionados? Você vai colocar um gorro? Que mensagem você quer passar com o seu desenho? Essa é a primeira diferença, uma coisa muito interessante também para você já anotar. Quando você for fazer um desenho, pensa, primeiro de tudo, na mensagem, o que você quer passar. E vamos lá, eu até comentei no vídeo passado, mas qual é a diferença entre uma pessoa que desenha e uma pessoa que não desenha? Que nem eu falei no vídeo passado, é o quanto a pessoa analisa aquilo que está à sua frente. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem reparar, sem analisar alguma coisa. Você que tem uma lâmpada, acho que a maioria das pessoas tem uma lâmpada em casa. Você já parou para olhar para ela e começar a entender o formato dela? É bem provável que não. Por quê? Porque isso não vai mudar em nada a sua vida. Você vai responder, pô, mas isso realmente não muda em nada na minha vida. Por que que eu tenho que ficar fazendo isso? O artista é um curioso por natureza, cara. Então é o seguinte, você quer ser um ilustrador, você gosta de desenho, seja curioso, analise as coisas, tá? Eu poderia falar pra vocês o seguinte, olha, tem uma coisa aqui dos lados, certo? Que é uma coisa meio quadrada, tem uma borda aqui que tá emitindo uma luz, eu coloquei até um papel na frente para ficar um pouco mais difuso, né, a essa iluminação que tá vindo. Isso aqui é uma análise, tá? Enquanto uma pessoa ia virar e falar assim, é um painel de LED. Entendeu? Essa é a diferença. Você como artista, você tem que começar a observar as coisas ao seu redor. E é muito louco, a maioria das pessoas nunca parou para olhar pro teto da própria casa, nunca olhou o rodapé, às vezes não sabe nem o que é rodapé, né? Então é o seguinte, você que quer começar a desenhar, você quer ser diferente, você quer se destacar dos outros, comece a observar. Isso é uma das coisas mais importantes que existe.